Este é o nosso capítulo 31 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. E aqui o foco recai sobre os momentos finais do ministério público de Jesus, dando aquela ênfase especial nos debates teológicos fortíssimos que rolaram no templo. O que deixa essa análise realmente fascinante é a chance de comparar lado a lado como Mateus, Marcos, Lucas e João registraram os mesmos eventos. A gente vai ver tanto aquelas semelhanças impressionantes que acabam validando os relatos, quanto algumas diferenças de estrutura que mostram bem a perspectiva única de cada autor. A nossa pauta de hoje passa por 5 momentos-chave: glória, morte e fé, a autoridade questionada, as parábolas de advertência, a questão do imposto e, fechando o raciocínio, a ressurreição e a lei. Parte 1. Glória, morte e fé. Olhando para o Evangelho de João, a gente nota uma abordagem bem única desses últimos dias. Ele conecta a morte de Cristo direto com a glorificação dele. Tem aquele momento que funciona como um gatilho, sabe? A chegada de alguns gregos pedindo para ver Jesus. João registra que Jesus usa exatamente esse instante para trazer a famosa metáfora do grão de trigo. E a mensagem central aqui é um paradoxo total. A morte não é vista como um fim acidental, mas sim como um processo absolutamente necessário para a multiplicação, para gerar muito fruto. Avançando para os relatos sinóticos, a gente esbarra naquele famoso episódio da figueira seca, e olha que interessante, com algumas diferenças cronológicas notáveis entre os autores. Mateus, por exemplo, dá uma comprimida no evento. Ele relata que a figueira secou imediatamente, focando totalmente na lição sobre a fé. Já Marcos separa as coisas, a maldição acontece num dia, e é só na manhã seguinte que os discípulos reparam que a árvore secou. Essa diferença é clássica e mostra bem como Mateus prefere agrupar os temas pelo significado teológico, enquanto Marcos prefere manter uma linha do tempo mais rigorosa. Ponto 2. A autoridade de Jesus questionada. Agora o cenário muda para o interior do templo, onde um confronto super formal começa a se desenrolar. E aqui a gente vê um paralelismo incrível nos 3 evangelhos sinóticos. A oposição vem direto do alto escalão, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. A pergunta que eles jogam no ar é, na verdade, uma exigência legal rigorosíssima. Eles basicamente querem saber a origem da jurisdição de Jesus para ensinar e agir daquele jeito ali, bem no meio do recinto sagrado. E a resposta é um contra-ataque retórico brilhante. Jesus concorda em responder, mas impõe uma condição bem simples. O batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens. Isso coloca os líderes numa armadilha perfeita, um verdadeiro checkmate. Os textos mostram o desespero interno das autoridades naquela hora. Porque, pensa bem, se disserem do céu, atraem a culpa por não terem acreditado nele. Mas se disserem dos homens, correm o risco de serem apedrejados pelo povo, que venerava João. O resultado é aquele silêncio covarde, o que dá a Jesus o direito legítimo de também recusar a atestar a própria autoridade. Tópico 3. As parábolas de advertência. Jesus não deixa barato e logo em seguida passa a usar parábolas como advertências bem duras. E aqui temos outra variação fascinante entre os registros. Como a gente pode notar, Marcos e Lucas registram apenas a parábola dos lavradores maus, mantendo a narrativa mais enxuta. Mateus, por outro lado, constrói uma acusação tripla. Ele coloca a parábola dos 2 filhos antes e a do banquete de casamento depois, deixando amplamente enfatizado que o reino seria tirado daqueles líderes que estavam falhando. E olha só, apesar dessa diferença na quantidade de parábolas contadas, os 3 sinóticos convergem perfeitamente no clímax do discurso, que é aquela famosa citação do Salmo 118. A metáfora é simplesmente devastadora. Os líderes religiosos são os construtores e Jesus é a pedra que eles rejeitam, mas que, ironicamente, vai se tornar a fundação central de tudo. Os evangelhos relatam que as autoridades sacaram na hora. Eles entenderam perfeitamente que o alvo daquelas histórias eram eles mesmos. Número 4. A questão do imposto. Com a autoridade abalada em público, as lideranças mudam a tática e começam uma série de armadilhas intelectuais. A primeira delas mistura política com economia. Fariseus e herodianos, que eram grupos que normalmente não se suportavam, unem forças contra um alvo comum. A genialidade dessa pergunta sobre o imposto, que inclusive é relatada de forma idêntica em Mateus, Marcos e Lucas, está no perigo duplo que ela traz. Se a resposta fosse não, era a prisão imediata por rebelião contra Roma. Se fosse sim, o apoio popular judaico estaria totalmente arruinado. Mas a resposta neutraliza o perigo na mesma moeda, literalmente. Ao pedir um denário e apontar para a imagem cunhada nele, estabelece-se ali um princípio duplo que deixa todo mundo de boca aberta. É o reconhecimento da obrigação civil, sim, mas sem jamais comprometer a lealdade suprema, que pertence somente a Deus.
O texto afirma com todas as letras que as autoridades, totalmente perplexas e sem ter mais o que argumentar, não tiveram outra saída a não ser recuar e ir embora. 5. Ressurreição e a lei. Ainda no mesmo dia, um grupo rival lança o segundo desafio. Agora o foco sai da política e vai para a teologia pura, com os saduceus. Detalhe importante: eles não acreditavam na ressurreição. Aí eles criam um cenário hipotético que é extremo, beirando o absurdo. Baseados na lei do Levirato, eles imaginam 7 irmãos morrendo, um após o outro, depois de se casarem com a mesma mulher. O objetivo deles ali era puramente usar a lógica humana para ridicularizar a ideia da ressurreição. E a refutação atinge bem na raiz da ignorância deles. A acusação é direta, eles não conhecem as Escrituras, muito menos o poder de Deus, porque a ressurreição transcende as nossas instituições terrenas, mas o golpe final vem da própria fonte deles. Como os saduceus só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, a citação usada como resposta vem logo de Êxodo, lá no relato da sarça ardente. Quando Deus declara ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó no tempo presente, isso comprova de forma irrefutável que eles continuam vivos na eternidade. Chegamos então ao terceiro e último teste, registrado com bastante destaque por Mateus e Marcos, trazido agora por um perito na lei. Essa abordagem traz à tona uma questão que era o centro de debates rabínicos intermináveis na época. A ideia era tentar classificar a lei de Moisés e descobrir, no meio de centenas de regras, qual seria o mandamento supremo, o mais importante de todos. A resposta faz uma síntese magistral das Escrituras, unindo trechos de Deuteronômio e Levítico. Ela estabelece o amor a Deus e o amor ao próximo como a base inseparável de toda a lei. E aqui a gente nota uma diferença super fascinante no relato de Marcos. Diferente de todo aquele tom hostil das outras perguntas, Marcos registra um raro momento de concordância. O mestre da lei chega a elogiar a resposta, e em troca, houve a afirmação de que não estava longe do reino de Deus. E assim, essa maratona de testes chega ao fim. A clareza lógica e a autoridade simplesmente desarmam de forma sistemática todos os opositores, instaurando um silêncio absoluto no templo. A partir dali, ninguém mais ousava interrogá-lo publicamente. O que nos deixa com uma reflexão profunda, não é? Se aquela sabedoria divina silenciou até os maiores intelectuais da época, de que maneira ela desafia as nossas próprias convicções hoje? E se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva ou clique no card para assistir a playlist completa.